Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje com um convidado especial, ele é o Jeff Sentz, tem 47 anos. E ele é nada mais, nada menos como ele foi o fundador do coral extremamente famoso no mundo gospel, o Coral Camel. Boa noite, Jeff, tudo bem? Boa noite, Kelly, eu estou ótimo, gratidão pelo convite. Eu que te agradeço, muito prazer em conhecê-lo. Nós tivemos um papo bem gostoso aqui antes. Sim. Uma trajetória incrível, gostosa. Eu fiquei de cara de saber que você tem 47 anos com essa carinha de bebê. Eu fiquei impressionado da mesma forma. Obrigada. Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória na música, como que você começou? Bem, até nós estávamos conversando antes, né? E a gente se empolga, né? Quer contar tudo de uma vez só e tanta história, né? Mas eu, assim, 3 anos de idade, a minha mãe me via pegando a escova de cabelo dela, o desodorante, eu ficava lá. E ela olhava pra mim, ela falava assim, você vai ser ator. Tá relacionado de uma certa forma, não é o campo de atuação, não deixa de ser, né? Sim. Mas eu confesso pra você que eu não imaginava que eu iria trabalhar na área. Quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, foi a primeira vez que meu pai perguntou, o que você quer ser quando crescer? E eu falei, eu quero ser professor. E, por ironia do destino, a minha mãe fala, né? Ou não, emanou, né? Eu me tornei professor de canto, que é uma área que eu sempre gostei. Então, quando eu tinha 3 anos, eu comecei a cantar e começou aquele... tinha uma moça que ela sempre ia fazer evangelismo no bairro, ela busca as criançadas na rua, né? Eu ia por causa dos doces, da comida. Mentira, brincadeira. E aí, a gente começou a montar um coral infantil. E aí, eu comecei assim, eu já tinha essa aptidão. Mas quando a gente é criança, a gente não tem consciência disso. Alguém que entende de música que tem que falar, olha... Seu filho canta bem, seu filho tem uma voz bonita, né? Hoje eu, como professor, é muito fácil identificar isso. Mas é claro que mesmo uma pessoa que não tem aptidão e tem isso como sonho, gosta, ela pode desenvolver. Eu falei isso como professor mesmo. Então eu comecei a cantar e é muito interessante, porque quando tinha um solo infantil, tinha o coral das crianças, porque tem crianças que cantam assim, fluidamente com todo mundo. Sim. Mas para solar, ou seja, fazer aquela participação sozinha, às vezes trava. E eu não tinha isso, eu era muito extrovertido, até demais. E aí ela perguntou, quem quer solar? Eu nem sabia o que era isso, levantei minha mão, sobrou pra mim, cantei. Estudei a música, bonitinho, assim. Quando eu comecei a cantar, foi a minha primeira experiência com o microfone. Então o coral tava aqui, as crianças, eles me deram o microfone. E existe, a gente chama de PA, que é a caixa de som virado para as pessoas, né? Sim. Porque geralmente tem também um que é virado pro artista, que é o que a gente chama de retorno. E esses PAs, eles estavam atrás da gente. Então, eles já funcionavam como um retorno também. E eu cantando aquela vozinha de criança, não meca, e eu olhava para trás, eu achei que estava sendo enganado. Por quê? Eu estava ouvindo a saída na caixa de som e achei que era a voz da própria... Era uma menininha cantando, eu achei que era a voz da menina. Eu falei, eles me enganaram, não sou eu. Porque eu nunca tinha cantado no microfone, eu nunca tinha escutado uma saída. Porque no ensaio, era só ali, a gente, na voz, ali no gogó. Na hora, era a primeira vez que eu estava segurando o microfone. E aí, quando eu cantei, eu ouvi a minha voz saindo, eu achei que eu estava sendo enganado. E aí, eu descobri que, na verdade, era mesmo minha voz. E você gostou? Muito. Inclusive, assim, eu falo... É muito comum, como professor, as pessoas falam assim, Jeff, eu me ouço cantando, eu não gosto da minha voz. Hoje, ainda é mais comum, sabe, Kelly? Porque as pessoas têm recursos como o celular, né? Até antes do celular tinha os gravadores, mas, sei lá, 30 anos, até 20 anos, era um pouco mais escasso isso. Inclusive, quando eu era criança, não sei se você vai lembrar, mas tinha um brinquedo da Gradiente, que era um gravadorzinho, que gravava na fita cassete. Sim, eu tive um. Eu não acredito, era o meu sonho ter isso. E aí, eu lembro que a minha mãe, ela foi visitar uma amiga dela, e a menina tinha, aquilo pra mim era considerado de rico, eu não tinha, você era rica já, amiga. E aí eu fiquei entretido naquilo. A menina brincando com a minha irmã lá, e eu fiquei o tempo inteiro, não via a hora passar. Era tarde, quando a gente foi embora era noite, e eu peguei e colocava lá, gravando, e ficava cantando, e ficava ouvindo. E eu me apaixonei pela minha voz gravada. Coisa que dificilmente as pessoas, é o contrário, falam, Jeff, eu não gosto da minha voz. Minha voz é assim mesmo? E é engraçado, porque eu falo que sim, a voz da pessoa é aquilo, e a pessoa fica até meio frustrada. Algumas pessoas. E eu explico o porquê. É que quando nós falamos,
nós nos ouvimos de forma diferente, as pessoas ao redor. Isso que eu ia te perguntar agora. Já me falaram que a voz que a gente escuta quando a gente fala não é exatamente a voz que o outro escuta. Então, de fato, isso é verdade? Não é necessariamente igual a um paladar, que dizem que cada um tem um paladar diferente, né? Eu não sei como funciona a questão do paladar, porque às vezes eu saboreio algo, falo, nossa, que incrível, a outra pessoa também achou, mas eu falo, como será que é o paladar? Mas a questão do ouvido eu vou explicar. Os sons são vibrações que propagam no ar. Quando eu estou falando, vocês aqui nessa sala, ou as pessoas que estão ouvindo em casa, estão ouvindo da mesma forma, que é através do ouvido. Que o ouvido tem a capacidade de captar o som. Ele é dividido por 3 partes. O ouvido externo, né, que é a orelha, o médio, e o interno, que é onde se encontra os tímpanos. Ele transforma essas vibrações em sinais elétricos que manda para o cérebro. Essa é a forma como nós nos ouvimos. Agora, quando eu estou falando, ele já ressoa as vibrações internamente. Você coloca a mão no peito, você sente vibrar. Então, o som soa como se fosse um pouco mais abafado. Aí você acostuma com o som dessa forma. Você não ouve apenas pelo ouvido. Você se ouve já internamente, através de ossos, cartilagens, ressonadores, bucal, nasal, enfim. Então, quando você se ouve, a sonoridade vai se tornar igual às pessoas que estão te ouvindo por fora, não por dentro, entende? É nesse sentido. Nossa, que legal. É muito interessante. Então, quando você ouve, às vezes você não aprova a sua voz porque você acha que ela está diferente. Diferente do meu caso, quando eu era criança, eu gravei e eu já gostei, porque eu já tinha uma aptidão musical, eu já tinha uma afinação. Tanto que quando eu entrei no coral, eu costumava abrir vozes sem saber o que isso significava. E da onde veio isso. E a gente que vem de igreja... não comentei, mas eu vim de berço cristão, que foi isso que influenciou. Inclusive, meu pai é pastor. Sim. Então, o que acontece? Quando nós cantamos, aquela... Ai, gente, desculpa, acabei até me perdendo. Eu estava falando sobre... A gente estava falando só sobre a questão auditiva, né? Do ouvido. Isso. Mas, enfim, é isso. Quando nós emitimos o som, as pessoas ao redor, todos ouvem da mesma forma. Mas eu ouço através já antes de ossos e cartilagens. O som soa mais abafado. Então, quando você grava a sua voz, nem sempre a pessoa se adapta. E aí, na aula, o que a gente desenvolve? O ouvido da pessoa. É a questão da auditiva, dela acostumar o ouvido dela. Mas é claro que existe. Na técnica vocal, a gente desenvolve a malha vocal através de vários timbres. O timbre, ele é único. A voz de cada um é uma só. Que a gente fala, cada pessoa tem uma identidade, tem uma voz. A gente pode se aprofundar mais nessa questão da identidade, porque também são frutos genéricos, ou seja, aquilo que nos cerca, nossa referência. Às vezes, quando você vai cantar, a pessoa fala, nossa, sua voz parece, sei lá, Aline Barros, dá um exemplo. Porque possivelmente na sua adolescência, quando você estava desenvolvendo, mesmo sem essa intenção de cantar na igreja, você ouvia tanto que a gente chama isso de projeção. Ouvir, pensar, emitir, regrinha de 3. Então, a gente capta o nosso cérebro que processa aquilo, e você fazendo junto, cantando junto, você já está desenvolvendo. E aí você vai, sem perceber, inconscientemente desenvolvendo aqueles atributos técnicos daquele artista, daquela cantora, daquele cantor. O famoso espelho. Isso, aí por isso que as pessoas falam, nossa, sua voz é parecida, ou a sua voz lembra, sua voz é igualzinho de fulana. Quanto mais você estuda aquilo, mais você desenvolve, mas o seu timbre é único. Então, quem convive com você, seu marido, seu namorado, enfim, a pessoa, ela sabe que por mais que seja parecida, não é aquela cantora, é você. O timbre tem esse poder, por isso a gente chama ele de fisionomia do som. Agora, claro que dentro da técnica, dentro do estudo do canto, a gente pode desenvolver outras coloraturas, outras cores de timbre, a gente pode fazer isso. E muitas vezes vem de referência de artistas que a gente gosta. Por isso que é comum você alguém falar pra mim, nossa, a voz lembra de fulano. Se é um cantor, um artista que eu gosto, eu vou me sentir, nossa, que incrível. Por quê? Porque eu gosto daquele artista. Mas é ruim. Com o tempo, todo mundo fala, nossa, sua voz parece fulano, porque você perde uma identidade. Entende? Entendi. E aí isso daí que a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu não julgo quem canta parecido, porque às vezes na profissão da música, o cara ele tem que fazer cover. Às vezes ele canta numa banda de baile. Então, quanto mais parecido, melhor. Então as pessoas falam, olha, você não pode imitar um cantor. Não é bem assim. Ele precisa ter a consciência que ele tem ali, a proposta é imitar. Então, a gente vê, por exemplo, no teatro. Se você vai interpretar uma criança, a gente não pode falar com a minha voz normal. Eu tenho que falar, oi, Kio. Aí você... Essa não é minha voz natural, mas é a minha voz. Sou eu que estou fazendo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente chama de onomatopeia.
né? Onomatopeia na literatura é quando você pega, por exemplo, um gibizinho da Turma da Mônica e tá lá, cabrum, ou miau. A gente sabe que é uma forma, uma linguagem para remeter ao som daquele objeto, daquele animal, enfim, né, do tempo. Mas no canto é quando você imita determinados instrumentos ou você imita alguma outra pessoa. É muito interessante. Muito interessante mesmo, muito interessante. E a voz que você coloca ali no gravador seria a voz que todos ali você todo mundo consegue ouve. Identificar Exatamente. o que todos escutam. Exato. A única coisa que a gente tem que levar em consideração, Kelly, é assim, ó. Quando você, que nem a gente aqui, a gente tá com o microfone, mas existe às vezes uma mesa, existe a equalização. Então, às vezes a pessoa quando não conhece a minha voz, ele fala, nossa, esse menino ele tá com a voz muito aguda. Ele acha que é a equalização. Então ele começa a mexer no médio, no grave, no agudo, e ele pode até, por não conhecer muito o meu timbre, a minha voz, ele pode até desregular. E aí a gente vai cantar e você sente uma sonoridade diferente. Então, por isso, quando você vai, de repente, se apresentar em algum lugar, seja uma palestra, seja cantar, você percebe diferença de sonoridade por causa ou da qualidade do microfone, ou do tipo, do modelo do microfone. Às vezes é a mesma marca, mas o modelo é diferente. Tanto que tem, assim, uma das marcas mais conhecidas é o Shure, né? E Shure, eu acho que pronuncia assim. E a Sennheiser. Eu, particularmente, gosto mais da Sennheiser. Embora, né, a outra marca, as pessoas falam, eu prefiro mais essa, porque ela capta melhor a questão do ar, que eu tenho bastante ar na voz. Isso são camadas que a gente vai criando. Eu posso cantar, sei lá, deixa eu ver aqui uma música... Você nem pediu pra eu cantar, eu já tô querendo me aparecer aqui, né? Canta que eu quero. Deixa eu ver rapidinho uma música. Quer sugerir alguma? Do gospel? Cantamos do quê, meu? Vai. Vai lá, vamos lá. Vá. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. Tá, aqui é um exemplo. Eu posso cantar essa mesma canção, no mesmo tom, colocando um pouquinho mais de ar, camada de ar. Então, eis-me aqui, tantas fraquezas. Tá vendo? Então, a mesma... Obrigado. O mesmo tom, a mesma pessoa cantando, mas aqui eu trabalhei uma dinâmica. O primeiro foi um pouquinho mais forte, poderia cantar mais forte do que isso, mas talvez não combinaria com a música. Aí vai muito da linguagem musical, né? Tem lá um pianinho, tá tocando bem suave, então é legal cantar mais suave. Aí a música cresce, aí tem que soltar aquela voz que a gente chama voz de peito, é uma voz mais firme, né? E aí vai. Ai, se deixar eu vou falando, a gente vai ter 3 horas de podcast. Você tá aqui pra falar, bora lá. E me fala, você dá aula... Há mais de 20 anos. Agora as pessoas que estão assistindo vão falar, né? Falar, agora entendi. Porque se você não tivesse falado a minha idade, as pessoas falam, caramba, ele dá aula há 20 anos. Ele começou com quantos anos, né? Mas eu comecei... Lembra que eu falei que quando criança eu queria ser professor? Sim. Por ironia do destino, ou melhor, né? Lei da atração. Eu era uma criança, eu emanei isso pro universo, eu me tornei professor. Mas antes de ser professor de canto, eu fui professor de informática numa escola que não existe mais, né? Chamada MM Company. Tinha um período em Sorocaba que ela era bem popular, tinha filiais em outros bairros e até outras cidades, Tapetininga, Itu. Eu cheguei a dar até treinamento. E mesmo não sendo uma área assim, que eu falava, nossa, eu amo informática. Não, eu tinha que ficar estudando muito. Todo ano tinha coisas novas, você tinha que se atualizar muito, sabe? Não gosto da parte de hardware, eu era melhor no software, sabe? E assim, se eu falar pra você, eu não era aquele cara que estudava, tipo... Eu sei que tinha pessoas lá que tinham conhecimento muito maior que o meu, que estudava, sei lá, ciência da computação. E eu era um cara que desenvolvi... Parte dos meus estudos foi dentro da própria escola. Eu fiz um treinamento, tudo. E antes de eu sair, 6 meses antes, eles criaram um quadro chamado Professor Destaque do Mês. E eu ganhei todos os 6 meses seguidos. E a pessoa fala, mas Jeff, como que você vai estar... Quando eu fui pro RH, que eu queria sair da escola, né? Quando eu fui pro RH, a menina, que foi a minha amiga até hoje, eu cantei no casamento dela, inclusive, ela falou assim, meu amor, como que você vai sair? Como você acha que eles vão mandar embora o Professor Destaque do Mês? É impossível isso, então a gente vai ter que fazer um acordo. Aí eu falei, na época você me enganou, só pra eu pedir a conta, né? Mas eu entendi o que ela tava falando e ela é uma pessoa incrível, assim. Então eu acabei saindo, e mesmo sendo professor na área de informática, o amor que eu tenho por lecionar é tão grande que eu faço isso com muita paixão mesmo, sabe? E aí eu só juntei o útil ao agradável. Só que quando me falaram assim, Jeff, vamos trabalhar com aula de canto, eu fui convidado para trabalhar numa escola. Aí eu fiquei, né, eu falei assim, cara, eu canto, eu sei que eu canto, mas dar aula de canto
Aí é uma responsabilidade muito grande sobre a vida da outra pessoa, porque ela tem ali um sonho e tal. Será que isso funciona mesmo? Na minha própria cabeça eu ficava pensando, cara... Aqueles que sonham desde criança. Eu sonhei desde criança em ser professor. Do próprio sonho. E aí eu falei, cara, mas é diferente, eu vou dar aula de canto. Por quê? Na minha cabeça, eu achava que cantar era só um dom. Porque como eu cresci dentro da igreja, a gente ouve muito isso, né? Nossa, que voz linda, é um dom de Deus. Então eu achava que cantar era só pra quem tivesse o dom. Sim. E eu aprendi que não é bem isso. Existem pessoas que, como eu disse, têm aptidão mesmo, né? Nasceram pra aquilo, leva jeito. Mas tem gente que não necessariamente, mas ela colocou aquilo como, né? Eu quero trabalhar com isso. Tanto que a gente vê muita gente hoje que trabalha na área, que a gente tem a concepção, porque a gente, né, a gente cresceu numa sociedade muito que a gente chama de... como que chama quando você concorre lá e tem primeiro lugar, segundo lugar? A gente chama de pódio, né? Alguma coisa assim. Sim, sim. Então, a vida inteira a gente trabalha, muitas vezes, sem até perceber, para chegar nesse pódio, no primeiro lugar. Então, seja um Grammy, seja Oscar, a gente vive... Você liga a TV, é um The Voice da vida. Então, a gente vive o tempo todo dentro desse apontamento, desse julgamento. Os jurados viram a cadeira, você cria aquela expectativa. E o telespectador, a pessoa que está em casa, que está assistindo no YouTube, é comum, é natural, ela muitas vezes se vê naquela posição de jurado também. Porque ela vai assistindo e aí ela vai aprendendo também, ela vai desenvolvendo, ela fala, olha, eu gostei mais daquele do que daquele, né? Não que o que ela está falando é a verdade absoluta. E o maior exemplo é que a gente vê lá, tem 3 jurados, um virou a cadeira e 2 não, quem está certo? Será que os que não viraram, porque é a maioria? Não necessariamente. Porque é muita coisa que é levada em consideração. Às vezes um vem de uma linguagem musical e ele se emocionou mais. Talvez ele se emocionou por causa que a música escolhida remete a alguma coisa da infância, né? Traz lembrança. Para você ver o poder da música, melodia, né? A melodia, exatamente. Então, é isso. Que bacana, que delícia. E você, dentro da igreja, foi se envolvendo, e aí... Depois, como é que foi para você sair dessa área da informática e como que você falou assim, não, é isso mesmo que eu quero e agora eu vou criar coragem, eu vou fazer e você me contou que você deu aula para... Chegou a dar aula para 500 pessoas. Eu tive um instituto musical e quando a gente foi fazer o levantamento dos inscritos, tinha uma média de 500 pessoas. 500 pessoas que já passaram por mim. E pelo meu instituto, na verdade, pessoas, né? Algumas eram da igreja, a maioria era da igreja, E olha que engraçado, porque naquela época a gente não tinha, não existia esse negócio de YouTube, não existia as redes sociais como a gente tem hoje, né? Eu lembro que no máximo era o Orkut, era uma época de Orkut. Mas antes disso nem isso tinha. Então, quando eu comecei a dar aula, foi porque me colocaram numa parede mesmo, numa igreja, um grupo de cantores, eles falaram assim, quando você vai começar nossas aulas? E eu só estudava, porque quando eu saí da informática, eu falei, cara, eu preciso me preparar para lecionar o canto. E eu pegava o dia inteiro, não era quase integral, assim, o dia inteiro, lendo, meu cérebro não estava nem raciocinando mais. Porque depois eu entendi que não funciona dessa forma. Tanto que tinha coisas que eu lia, que eu estudava, e eu processei no decorrer do tempo, principalmente dando aula, porque dando aula você vai entendendo melhor como funciona, porque cada aluno é diferente. As técnicas são quase padrão, né? A técnica de respiração 1, técnica de respiração 2, baixo ventre, intercostal, vem de uma faculdade, na verdade, você estuda isso, né? Mas, com o tempo, você vai percebendo que não é, de fato, o que funciona para um aluno que vai funcionar para todos. Eu tenho o que é chamado de fundamental do canto. No Instituto Musical eu criei isso. Então eu estudei muito e por fim eu acabei não dando aula na escola que estava querendo me contratar. Eu comecei dando aula particular porque fizeram isso comigo, me prenderam na parede porque eu achava que eu nunca ia estar pronto. Eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu deixei de fazer muita coisa por causa disso. O excesso o perfeccionista tem que tomar cuidado, porque senão, se a gente for achar, não tá bom, a gente acaba não fazendo. Então, tanto que assim, eu lembro que eu cantei uma vez numa igreja lá em Itu, achei que eu tava arrasando, né? Cantei a Aline Barros, inclusive. E aí eu lembro que quando eu fui assistir, época daquelas fitas VHS, quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus,
para ele estava bom. Mas para mim, meu ouvido crítico, né? Eu já era muito perfeccionista. Eu falei, gente, eu tinha certeza que estava ficando tão bonito. Que é isso? Fiquei com vergonha. Mas a gente tem que fazer. Porque a evolução, o desenvolvimento, ele é a partir disso. Então, eu tenho muitos alunos que quando chegam para mim, às vezes têm vergonha de cantar. Por causa que, você é professor e tal. E aí você vai trabalhando a parte mais de psicologia, fazendo a pessoa soltar, porque a pessoa é tímida. Mas, às vezes, a pessoa perdeu a timidez com você, em 4 paredes, aqui no estúdio. Mas ela nunca enfrentou um público, modo de falar, né? Ela nunca subiu num palco, ela nunca cantou nem num karaokê. Então, a atmosfera é diferente. Então, como a voz reflete tudo que a gente sente, físico, mental e até espiritual, é muito interessante, porque você vê como você vai reagir quando você canta no seu banheiro, no corredor da sua casa, na frente dos seus queridos, das pessoas que estão acostumados. Então, tanto que mesmo quem nunca fez a aula, quem canta desafinado, quando pega intimidade, solta a voz mesmo, não tá nem aí. Então, o desenvolvimento é a partir disso. Você acredita que, por exemplo, uma pessoa que só ela gosta da voz dela... Só ela acha que ela arrasa. Tipo eu. Eu ia perguntar, isso é uma confissão? Tipo eu. Você acha que é possível, então, desenvolver uma técnica para fluir? Sim, pra sim. Para cantar bem? Sim. Eu costumo falar que todo mundo que fala tem a capacidade de cantar. Porém, se a pessoa não é acostumada a cantar, ela não pode dizer que ela é cantora. Porque isso você tem que desenvolver uma área específica do cérebro. No karaokê também, o julgamento do karaokê ajuda? O julgamento do... sim, é muito interessante, porque quando lançaram... eu já ganhei vários prêmios no karaokê. Você sabe que é interessante? Porque quando lançaram o karaokê, ele era... digamos assim, era avaliado outras questões, não o timbre. Ele não tinha capacidade de avaliar o timbre. Ele avaliava se você entrava no tempo, se você... Mas calma, a gente vai chegar lá. Se você entrava no tempo certinho, se você estava acompanhando. Ali vinha a pontuação. Falou, olha, ele encaixou como se fosse um jogo. Ele conseguiu encaixar certinho. Gente, então eu realmente não sou boa. Tem que fazer a aula de canto. Mas eu vou te ouvir cantar ainda hoje, um pouquinho. Tá bom. E aí eu já consigo fazer uma avaliação dentro da classificação para dizer se você é soprano, se você é mezzo. O ideal é ter um instrumento, como o teclado, pra gente fazer a sua extensão vocal. A extensão vocal, ela compreende desde a nota mais grave que você alcança até mais aguda. Porque muita gente, às vezes, tenta cantar música de outras pessoas. Sei lá, Whitney Houston. A pessoa tenta cantar uma música bem aguda e fala assim, eu não nasci pra isso. E não tem nada a ver. A pessoa pegou uma referência que não é da classificação vocal dela. Você até pode cantar aquela música da Whitney, mas você tem que baixar o tom pra valorizar a sua tessitura, a sua voz, entendeu? Então é isso. E aí você vai ensinando, a pessoa ela vai se profissionalizando. Porque eu que trabalhei com muito coral, eu lembro que tinha homens que eles... É uma voz muito grave. E aí eles achavam assim, eu não nasci pra isso. E não é. Você não é legal. Tem que tomar cuidado pra não matar o sonho da pessoa. É você entender que as referências podem ser outras, para ela começar a desenvolver, porque ela tem uma identidade. Talvez o que vai destacar é exatamente esse diferencial, de não ter aqueles agudos que ele achou que... Porque a gente sempre tem nossas referências, né? Sim. E aí hoje é muito comum a gente encontrar bastante cover, né? Eu não digo nem cover caracterizado para tentar imitar, mas eu digo cover que pega uma música e ele interpreta ao modo dele, o jeito dele, e às vezes aquela música fica mais bonita do que do cantor original. Você fala, que lindo, mas é gosto. 2 pode gostar e um não, e tá tudo certo, entendeu? Sim, também tem toda a questão a gente chama da igreja, né? A gente falava unção, né? A pessoa que tem a unção, né? Que tem o balacobaco, vamos falar assim, pra cantar, né? Sim. Que é aquela pessoa que tem unção. E assim, você trabalha isso também conforme você vai dando as suas aulas? Você dá essa noção pra pessoa? Porque eu acredito, assim, 100%, que a música, ele tem um peso extremo na vida das pessoas, né? Eu percebi que dependendo de algumas melodias que eu escuto, algumas letras, a minha vida vai aqui ou vai aqui, sim, né? Sim. Eu entendo que muitas vezes eu tô passando por algumas coisas, algumas situações assim, que eu falo, gente, mas espera aí, deixa eu ver o que eu tô escutando, né? Sim. Como eu trabalho muito, estudo e trabalho com autoconhecimento, hoje eu tenho um cuidado maior, né? Então eu falo, se eu estiver numa brincadeira e tal, vou ouvir alguma coisa e tal, mas a hora que eu estou ali centrada, eu falo, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou ouvir,
Porque a música, ela tem uma grande influência, né? A melodia em si Sim. tem uma grande influência. Eu tive algumas experiências de até enxergar a cor e o formato do som. Que legal! É, Isso se chama muito sinestesia, legal. você sabia? Na verdade, eu não sabia. Eu fui Tem pessoas... ainda tô procurando entender mais ou menos o que foi, mas foi uma experiência muito fantástica, assim. Então, o som, ele tem cores e ele tem formas. Mas você estava em algum... Agora eu que vou fazer a pergunta. Você estava em estado alterado ou não? Eu estava. Que legal, porque eu tive essa experiência na ayahuasca. Isso aí, garoto! Olha a pessoa da ayahuasca aqui. Eu tava ouvindo os rezos, o pessoal tocando, e de repente eu comecei a ver cores na melodia, nas notas. Eu achei aquilo incrível. Mas existem pessoas, mesmo não em estado alterado, que têm essa condição. É muito legal. É raro, mas existe. Se chama, são os sinestésicos. Pra mim muito foi interessante. incrível, foi uma experiência muito incrível, assim. E depois que eu tive essa experiência, eu falei, opa, a música, ela tem uma coisa mais profunda do que a gente imagina. É muito mais além, né? E aí, hoje eu tomo um pouquinho mais de cuidado com o que eu vou ouvir, né? Por exemplo, não sei se você vai conseguir me explicar, você que é músico. Mas, por exemplo, um som de rock pauleira me dá náusea. É uma coisa que eu não... Eu tô bem. Se eu escutar um rock, aqueles rock pauleira, começa a me dar náusea, assim, de eu ter que desligar, porque senão eu... mesmo, porque passo muito mal. Sim, e isso que você está falando é científico. Estudos já foram feitos, inclusive com plantas, onde eles colocam... Se eu encontrar esse vídeo, eu vou te mandar, é lindo. Uma criança, ele coloca duas plantinhas, a mesma planta, e ele coloca para ouvir músicas clássicas, durante um período. E aí você percebe que aquela planta, ela vai, digamos assim, desenvolvendo de uma forma natural. E a outra, ela vai se afastando daquele som mais pesado, mais agressivo. E é muito interessante porque tem um outro vídeo também que ele fala sobre a questão não só da música. Ele faz vários experimentos. Mas ele cuida da planta... conversando com a planta, você é linda, você é o amor da minha vida, ele rega, ele cuida. E a outra, claro, que ele também, para não também falar, claro que a planta morreu, ele não jogava água, ele cuidava, mas ele xingava mesmo. Ele fazia isso. Eu fiz isso com arroz. Verdade? Com arroz, sim. Eu já vi. Colocar o potinho de Já arroz. vi Ó, isso. gente, isso é interessante. O potinho de arroz, 2 potinhos de arroz. Então, para um eu falava coisa boa e para outro... Ele encheu de bicho. Eu vi um vídeo assim. E da planta foi a mesma coisa. E esse vídeo ele é tão emocionante. Por quê? Porque como era um teste para o canal, ele teve que seguir com a experiência. Mas quando finalizou, ele chora. Porque ele se emociona de ver a plantinha morrendo. É lindo, porque ele é uma criança, né? E você vê aquela sensibilidade. Que lindo. Mas isso existe. É claro que as pessoas que estão assistindo, que gostam de música, de rock e tal, tudo, é muito importante entender sobre o estilo musical, gênero, porque essas pessoas que ouvem essas músicas, às vezes é para liberação de alguma coisa. Sim, né? Por exemplo, a minha filha, ela fica mais calma. Quando ouve, ela tá mais agitada. Quando ela ouve E aí eu falo, Deus do céu... E ela fica como ali consegue, calminha, né? Parece que ela tá ouvindo uma música zen, ela fica calminha. Eu sou que nem você. Credo, gente. E ela fala, mãe, eu adoro, eu gosto. Eu falo, meu Deus do céu, vai entender. Mas você sabe que uma curiosidade, que é comprovado também cientificamente, isso que você falou tem muito sentido. Porque a música, a batida, o ritmo, ela pode ajudar na sincronização da batida cardíaca. Não que ela vai ficar na mesma batida exata. Mas se você coloca se você tá agitada, ansiosa, acelerada... Tanto que a dica que eu dou pros meus alunos que cantam na noite, às vezes o cara tá agitado. E aí eu falo pra ele, vamos relaxar antes? Faz o seguinte, coloca um fone de ouvido e coloca uma música zen, uma música calma, uma música bem tranquila, só que se concentra. Porque se a pessoa, por mais que esteja ouvindo, porque às vezes, sabe aquela coisa do olhar? A pessoa parece que tá olhando pra a pessoa que tá ali se incomoda, porque você tá olhando, mas você não tá olhando pra ela. Você tá desconectado, porque é o nosso cérebro. Sim. A mesma coisa ouvido. Alguém tá falando, mas não tá prestando atenção, porque o pensamento tá em outro lugar. Então é muito importante ela se conectar aqui, E isso é um exercício também. É o nosso cérebro que tem toda essa capacidade. E aí você vai trabalhando isso juntamente com o exercício de respiração. Geralmente para ansiedade, que é muito comum, a pessoa começa a ficar meio ansiosa antes de subir no palco. Às vezes, não é nem a primeira vez, às vezes a pessoa é super experiente, está há anos. Toda vez dá aquela... Aí você inspira 4 segundos,
segura 7 e solta 8. Que ele vai trabalhar o seu parasimpático. Então vai fazer com que a sua batida cardíaca fique menos acelerada, sabe? Então é legal você fazer isso algumas vezes. Sei lá, no mínimo 3. Aí você vai fazendo até sentir a sua batida cardíaca. Você coloca a mão aqui e vai sentindo. Né? Isso é muito importante. Agora é óbvio que se tem um baterista, ele vai tocar rock, ele não tem que ouvir uma música zen. Se a primeira música do show já é uma música, ele tem que estar com aquela adrenalina alta, você entende? Aí ele já tem que ouvir uma música, ele faz exercício, ele fica ali fazendo movimento, ele tem que estar agitado, ele tem que... A gente pega como exemplo de ensaios. Às vezes no ensaio tem um repertório de músicas variadas ali, entre músicas que é mais tranquila, mas músicas mais agitadas. Você percebe que no início de um ensaio, ele não tem a mesma dinâmica de um final de ensaio. Óbvio porque era um ensaio, mas a gente leva em consideração a questão do aquecimento. O baterista tá mais aquecido, ele tá transpirando, ele tá mais do que quando ele começa. É igual treinar. Quando você vai treinar, às vezes é importante fazer um alongamento e tal. E aí você vai percebendo que com o tempo vai pegando ritmo. Aí você vai, né, como vai trabalhando o corpo. Funciona da mesma forma. Por isso que as pregas vocais, na verdade, elas são pregas musculares. E a gente treina esses músculos, a gente vai trabalhando, que a gente chama de aquecimento, porque ele quente que vai fazer com que você alcance aquelas notas mais agudas. Então, por isso que a gente fala, vamos aquecer a voz antes de cantar? Quando a gente acorda, é o bom dia, aquela voz mais grave. Não importa se é masculino, se é feminino, se é criança, porque as cordas vocais, elas estão dormindo ainda. Ela costuma acordar média de 1 hora depois. Por isso, quando a gente acorda, a gente nem gosta de ficar falando muito, né? E a voz ela é mais espessa, porque elas estão mais inchadas. Então, conforme você vai treinando, depois de acordar a voz, aí você vai fazendo exercícios que a gente chama de vocalize, usando escalas, né? Do italiano, na verdade, são... desculpa. As escalas, eu costumo explicar para o aluno que é uma escadinha. E aí a palavra escala, ela é isso, é como se fosse uma escadinha. Sim. E aí você vai trabalhando notas ascendente, que é subindo, a famosa lá, 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 que nunca ouviu isso, né? No Happy Day, não, por exemplo. Lá, lá, lindo que você fez agora, enfim. Mas olha, quando eu faço, eu falo... Todo mundo, copia a minha voz. É uma forma psicológica de enganar. Ai, não gosto de usar essa palavra, enganar. Mas, na verdade, quando você fala pro aluno assim, ó, imita isso aqui. O timbre da pessoa, às vezes, não vai ser igual. Mas ela tá tentando copiar a voz, quando, na realidade, na execução, ela tá conseguindo, ela tá emanando ali ela tá projetando exatamente aquela linha melódica. Então, esse exercício é legal fazer quanto mais cedo. Assim, cria seu filho, né? Você fala, vamos lá, filho, tenta aqui. Você vai pegando o teclado, vai tentando fazer. E isso vai desenvolvendo o ouvido dele. Né? Que a gente fala, nossa, fulano tem um bom ouvido. Na verdade, o ouvido ele capta. É o cérebro que vai distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, sim ou não. E isso é cultural. Porque o que a gente entende de música hoje, a nossa musicalidade, ela tem uma linguagem diferente no Oriente Médio. Então, por exemplo... Quando uma pessoa canta, às vezes a gente até brinca, fala, a pessoa, eu lembro que, aula de coral, alguém fez uma nota e um aluno quis brincar, falou assim, nossa, essa nota nem existe. Mas, de fato, ela não existia dentro da nossa musicalidade, no temperamento ou na sequência de notas que a gente conhece, como escala diatônica, escala cromática. Mas tem aquela coisa que tem uma diferença de você cantar com a garganta e cantar com o diafragma, né? Isso. Você dá uma aprendidinha aqui, eu já fiz esse exercício. Já, né? Dá uma aprendidinha e sai um pouco mais grave, né? Sim, na verdade, assim, o que acontece? Essa frase, né? Quando você canta, você usa a garganta ou você canta o diafragma? É bem interessante, porque o diafragma... aparentemente ele tem uma distância do nosso pescoço. É no pescoço, que a gente chama também de íntimo das fauces, que se encontra a laringe. Na laringe se encontram as pregas vocais. Existe a prega superior, a prega verdadeira e a falsa. A gente chama de superiores e inferiores. Na anatomia, ou quando você faz uma laringoscopia, por exemplo, que é aquela câmera que desce, não dá pra ver a de baixo, porque ela tá escondida. Então, vamos falar, tem 2 pregas. Como que ela funciona? Quando você inspira, ou seja, puxa o ar, seja pelo nariz ou pela boca, essas pregas vocais, elas abrem. E aí passa pela traqueia. É bem aqui, tá vendo o gogó? Aqui, ó. Isso aqui a gente chama de pomo de Adão. Na mulher, é uma protuberância quase irrelevante, quase não dá pra perceber. Por isso que as pessoas associam, voz masculina. Mas não é isso que vai fazer a voz ser grave ou aguda. As pessoas associam isso. Mas o posicionamento da minha laringe. Por exemplo, ó. Eu vou fazer uma escala descendente, ou seja, eu vou descer as notas, ó. Tá vendo que ela tá descendo? Vou subir. Gente, que legal! Fica um vãozinho, vou descer.
Então, se eu quero falar com a pessoa aqui, eu tô posicionando a minha laringe aqui embaixo. Então, eu mudei a frequência da minha voz, quando na verdade sou eu mesmo que tô fazendo, não tô imitando ninguém. Embora, lembra que eu falei que no teatro, se você vai interpretar um outro artista... que não tem esse negocinho, como é que faz? Olha, pra voz feminina, geralmente a gente tem uma técnica que a gente chama, pro grave, do registro basal, que a gente chama uso da glote. Por exemplo, eu vou cantar aqui uma música de uma cantora chamada Toni Braxton. Eu cantei tanto essa música em casamento, se as pessoas soubessem o que a letra dela fala, elas não cantariam, porque é muito triste. Ele morre, na verdade. E aí... Então, a música é assim, ó... Unbreak my heart. Já ouviu? Say you love me again. Só que no mesmo tom, o dela é mais dramático, é mais escuro aqui, ó. Unbreak my heart, say you love me again. Eu tô puxando aqui, ó. Então aqui tá dentro do mesmo tom. Mas se eu for descendo a minha extensão vocal, eu vou chegar no registro, eu saio do registro de voz que a gente chama modal, que é da nossa tessitura, aquela voz confortável para cantar, e eu tô indo para um outro registro, que a gente chama de registro basal, que é a base. Então, para a emissão desses graves, como a mulher não tem esse grunhido aqui, ela pode fazer esse exercício, mas ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Ela vem com uma camada de ar. Então, eu vou aqui, ó. Unbreak my heart. Então, quem não tá acostumado a me ver cantar assim, vai falar, essa não é sua voz, entendeu? Mas, na verdade, sou eu que tô cantando, é a minha voz. Mas eu tô trabalhando uma cor de timbre, eu tô dramatizando, deixando mais escuro. Então, pra voz feminina, geralmente faz isso. Você tá cantando uma música lá, sei lá, muitos vão orar, tá aqui, ó, e querem encontrar alguém. Se você não trabalha essa técnica, cadê a nota? Ela não é mais difícil. Então você não precisa desenvolver a técnica para moldar toda a sua voz, cantar um repertório inteiro só dramático. Você não precisa, você vai desenvolver para essas notas não sumirem. Porque se eu não usar essa técnica já fica mais difícil, entendeu? Nossa, fascinante. Adorei. Muito legal, né? Adorei. Nossa, que interessante. E Nunca tinha ouvido falar desse negócio. E muito interessante, porque você vê descendo, sim, subindo. Exatamente. Fascinante. Então, quem é responsável pelas notas, na verdade, é o posicionamento da laringe, que é onde se encontram as pregas vocais. Conforme ela sobe, vai ficando mais aguda, e conforme ela desce... tá dando sinal. Eu vi o sinal aqui, já não acredito. Vou ter que voltar de novo. Vai ter que voltar. Que a gente não falou nem do Kemuel, a gente não falou dos musicais. Você volta? Claro que eu volto. Ai, que legal, que legal. Olha, adorei, amei a sua participação. Aprendi um monte de coisas, sei que tem muito mais coisas, né? E acredito que quem tá me escutando, que gosta de música, assim como eu, né? Eu me interesso muito por música. Sempre gostei. E depois eu vou conversar com ele, porque eu também pegava a escovinha de cabelo aqui, cantava, tá? Então você tá guardando um ouro aí. Sempre gostei. Cantei em igreja também. Que karaokê. Legal. Segundo a minha filha, ninguém canta melhor do que eu. É maravilhoso. Né? Cantava pros meus filhos, enfim. E então a música sempre me interessou, a música sempre me envolveu demais. Eu tenho um negócio muito gostoso com a música, né? Então eu tenho muito a aprender. E eu tenho certeza que você que está me assistindo também. Então você quer deixar um recadinho aqui pro pessoal sobre a música? Dá uma olhadinha aqui nessa câmera, fala com eles. Bem, sempre que chega essa hora final eu começo a ficar muito nervoso. Bem, mesmo para aquelas pessoas que de repente têm um sonho, ou mesmo aquelas pessoas que não necessariamente tenham o sonho de cantar, mas eu tive durante todos esses anos na minha experiência como professor de canto, eu me coloquei de frente com muitas pessoas que falavam o medo e o receio sobre soltar a voz, sobre cantar, porque alguém falou, você não tem potencial para isso, você não tem talento para isso. E aí a pessoa, ela absorve aquilo, ela acredita naquilo. É importante ela transmutar isso e entender que sim, que existe a possibilidade, que todo mundo que fala tem a capacidade de cantar, porém precisa estudar, e tudo vai depender da dedicação. E é isso, né? Tem gente que de repente não nasceu pra cantar, não gosta, não quer cantar, mas ela é uma boa ouvinte, né? E ela desenvolve também as técnicas e ela se torna aquele jurado, né? Olha, eu gostei dessa técnica, esse daí não é tão bom quanto aquele. E é isso, esse é o poder que a música exerce na vida das pessoas, né?
Fantástico, adorei. Bom, quero te agradecer mais uma vez, dizer que você sempre será muito bem-vindo aqui. Eu que Foi agradeço. um prazer imenso, imenso te conhecer. Igualmente. Temos aí a nossa coisinha caiuasca, que depois a gente vai conversar. Sim, é outro tema que é muito legal. Tem muita gente Muito curiosa, legal. né? Gente. Então, vou ficando por aqui. Vou virar pra cá, que o Amaury mandou virar pra cá, gente. Aqui, ó. Então, gente, muito obrigada. Deixa teu comentário, deixa o teu like, tá bom? É muito importante a gente saber o que você achou desse podcast. Se vocês querem um tema, alguma coisa diferente, traz pra gente trabalhar, trazer aqui pra vocês conhecimento, né? E desenvolvimento e aprender coisas novas todos os dias é muito gostoso, não é verdade, gente? Então, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tem todo um tchau. Gente, esse final